Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos estudar as variações linguísticas. Será que existe uma maneira correta de falar as palavras? Aproveita e já deixa seu like para o YouTube entender a relevância desse vídeo e vem com a gente. Hoje nós vamos ver então alguns conceitos de variação linguística, uma biografia de Fernand de Saussure e as 3 variações linguísticas mais relevantes: diatópica, diafásica e diastrática, e por fim, um pouquinho de estrangeirismo. Um conceito muito importante é que a variação linguística é algo natural dos idiomas, portanto, ela acontece por diferentes situações e motivos e é algo inerente às línguas. Mas vamos descobrir o que causa essas variações tão naturais nos idiomas. As variações mais comuns são a diatópica, diafásica e diastrática. E quem começou os estudos dessas variações foi um estudioso linguista chamado Fernand de Saussure, da Suíça. Ele começou a perceber no idioma algumas variações que aconteciam dependendo da situação de fala de cada uma das regiões do lugar onde ele vivia. Vamos descobrir quais são essas variações. A primeira variação é a variação diatópica, aquela que acontece de acordo com a região do falante, com a cultura local ou região geográfica. Um exemplo disso são os sotaques, ou então algumas palavras que podem ser diferentes para representar um mesmo elemento, como aqui temos a mandioca, macaxeira e aipim, que significam a mesma coisa. Nesses casos aqui temos um brinquedo e uma fruta. Veja, dependendo da região, esse brinquedo pode ser chamado de pipa, papagaio, pandorga ou raia, e a fruta, tangerina, mexerica ou algumas dessas outras formas. Isso vai depender da região em que o falante está. Aqui nós temos algumas palavras típicas do norte do Brasil, do nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Qual delas você conhece? Comenta aqui embaixo pra gente. Um outro tipo de variação linguística é a diafásica, e ela vai ocorrer de acordo com a situação ser formal ou informal, como por exemplo nesse caso aqui de conversa virtual. Percebemos que as palavras estão abreviadas e provavelmente são pessoas íntimas e amigas que estão conversando. Portanto, esse contexto informal é totalmente possível, visto que essa é uma conversa virtual entre pessoas que são próximas. E essa variação nós denominamos de diafásica. Há também a variação diastrática, que é aquela que ocorre de acordo com os grupos sociais ou mesmo grau de escolaridade do falante. Por exemplo, nesse poema de Oswald de Andrade, para dizer em milho, dizem mio, para dizer melhor, dizem mió, para pior, pior, para telha, dizem teia, para telhado, dizem telhado, e vão fazendo telhados. Nesse caso, Oswald de Andrade retrata a forma de falar de pessoas que trabalham numa construção, que mesmo utilizando palavras que fogem das normas cultas, da norma gramatical, eles constroem coisas complexas como casas, né? Representada ali pela palavra telhados. Então, esse é um tipo de variante linguística também natural nos idiomas e que vai ocorrer dependendo do grupo de falantes em questão e do seu contexto social, histórico, de acessibilidade à educação e diversos outros fatores. Existem também algumas palavras que vêm de outros idiomas, que nós chamamos de estrangeirismo, como, por exemplo, essas aqui. Você já ouviu falar de alguma delas?
Bom, se você já comeu um hot dog, aposto que sim, ou se você já deu uma volta de skate. Existe também um acontecimento que, infelizmente, percorre algumas formas de pensar, que é o preconceito linguístico. Segundo Marcos Banho, preconceito linguístico é um juízo de valor negativo que pode causar reprovação ou mesmo desrespeito às outras formas de se falar, o que não faz nenhum sentido, visto que nós percebemos aqui que as variações linguísticas têm motivações culturais, sociais e históricas, ou seja, que elas vão acontecer naturalmente. Então, ter algum tipo de discriminação a elas é incoerente por esse motivo. Eu gostaria, inclusive, de deixar meus agradecimentos às minhas amigas que são de diferentes lugares do Brasil, a Thalita, que é do Sul, e a Ohana e a Ellen, que são do Nordeste, que me ajudaram aqui com algumas palavras e explicações sobre termos específicos das regiões delas. Então, curta, compartilhe aqui o vídeo para mais pessoas usufruírem desse conteúdo. Muito obrigada e ótimos estudos para você!